E aí, pessoal, vamos fazer artesanato? Eu sou Eliane Sol, do Ateliê Caramelo, e hoje eu vou ensinar para vocês uma coisinha bem fácil. Biscuit sem forminha, simples para iniciantes, tá bom? Vou fazer 2 coelhinhos e vou estar reciclando esse potinho de requeijão, tá? Para virar um porta-ovinhos. Tá? O pessoal do grupo me pediu, coincidiu de, eu participo de 2 grupos, então coincidiu de 2 pessoas diferentes pedirem nos grupos e eu vou estar atendendo esse pedido, tá? Vai ser uma coisinha bem simples, eu vou estar elaborando para vocês. Eu espero que não tenha interferência de barulho, nada. Eu tô passando calor aqui porque se eu ligar o ventilador vai fazer barulho e eu não quero reclamações posteriores, tá? Vou tentar fazer o máximo que dá e vou elaborar a peça aqui junto com vocês, tá bom? Então aqui, ó, pra começar, eu vou estar usando a massinha verde, que eu vou estar utilizando esse CD para poder fazer a base. É uma pecinha bem simples para quem tá começando, tá? Eu vou dar outro coelhinho mais elaborado, mas esse daqui vai ser uma pecinha simples, tá? Tem muito iniciante no grupo, que eu participo, nos 2 grupos, e assim, acho que a gente tem que ajudar quem tá iniciando, né? Bom, aqui eu vou abrir a massa verde. Tô abrindo com um rolinho. É um tom de verde claro, vocês usem a massa e a tinta da preferência de vocês. Pode tingir com tinta de tecido, com tinta óleo, com pigmento. Tem pigmentos maravilhosos aí, é que eu não tive ainda condições de comprar, mas eu sei que tem uma fábrica aí que tem uns pigmentos maravilhosos que não mancham a mão, então assim, e rende. Então assim, vocês veem o que é melhor pro bolso de vocês, tá? Bom, aqui abri a massa fininha, tá? Ela vai retrair, então não adianta colocar CD, cortar, porque ela vai retrair, ela vai diminuir. Então eu achei esse cortador aqui, que ele é maior que o CD, tá vendo, ó? O CD até passa por ele. Então eu vou cortar, utilizar esse cortador aqui. Pra poder tá colocando lá. Tirar as rebarbinhas. Devia ter passado o olhinho de bebê. É que assim, eu tô com medo que acabe o tempo de filmagem, eu não consiga terminar a peça. A gente faz muito calor, aí tem que ficar aguardando mais 1 hora e pouco pra poder carregar o celular. Infelizmente, meu celular é velho e não aguenta muito tempo ele ligado. Aqui eu tô passando a cola branca, tá? Vou colar a massinha aqui, tá vendo? Fundinho. Colei. Vou pegar o pincel modelador e vou dar uma acertadinha nessas ondinhas.
Gente, aqui ainda tá de dia, se vocês ouvirem algum barulho, descartem, façam de conta como eu, que não estão ouvindo nada. Que eu gosto de gravar de madrugada, porque não tem barulho nenhum. Mas como eu quero gravar 2 vídeos hoje, não tem como eu começar de madrugada, senão vai estar de manhã, eu não vou ter terminado ainda. Tá, ó, joguei mais pra fora pra que ela fique maior que o CD, tá? Então, ó, só fiz isso, ó, joguei um pouquinho pra fora. Por quê? Porque eu vou abrir de novo essa massinha. Vou pegar mais. Ah, gente, até agora os potinhos estão dando certo, tá? Ó, esses potinhos aqui, desse tamanho, de 250 ml, com 24 unidades, eu paguei R$10. Num supermercado que vende por atacado aqui. Eu não sei quanto que tá nas outras lojas, mas eu achei super prático e até agora tá dando certo, né? Não sei por quanto tempo ela vai durar a massa. Como vai ter massa que eu vou demorar mais pra mexer, aí pode ser que endureça. Se endurecer, eu vou estar falando pra vocês. Gostaria de pedir pra quem tá vendo meu canal pela primeira vez, que se inscrevesse, desse sua opinião do que quer ver no canal. O que não gostou, dê opinião do que não gostou. Se curtiu, dá um joinha, tá, gente? Que é muito importante. Se não curtiu também, dá um joinha pra baixo. Aquele não joinha, assim, ó. Pode dar, sem problema. Não vou ficar chateada. É sinal que eu tenho que melhorar em alguma coisa, tá? Deixa eu ver se eu passando um pouquinho do meu olhinho, se gruda menos agora. Eu não tinha usado ainda esse cortadorzinho. Vamos ver. Agora sim, né? Com olhinho tudo é diferente. Sabe por que gruda? Porque isso aqui que eu tô usando embaixo é EVA. O EVA ele gruda mesmo quando a gente corta. Mas também ele solta fácil. Eu vou estar passando cola. Passo na beiradinha, na parte do meio, no miolinho. Cola branca mesmo, tá? Encaixo. Preferência combinando ondinha com ondinha. Como a outra eu abri, levantar sem fazer caca. Como a outra eu abri, esse aqui também eu vou ter que abrir. Pra chegar até a ponta. Tá vendo? Geralmente eu faço assim e já sai.
Vou marcar de novo aqui as laterais. Eu quero tá fechando para não ter que, quando reduzir, aparecer o CD. Porque se aparecer, eu vou ter que estar fazendo um acabamento. E eu não quero ter esse trabalho de fazer acabamento depois. Vendo se abrir um pouquinho. Aí aqui, tá nessa parte pronta, o que que nós vamos fazer? Eliane, pra que ela alisou tanto? Entendeu? Eu vou fazer o efeito de matinho aqui. Um lado vou deixar lisinho, tá? O outro, eu vou fazer o efeito do matinho. Deixa eu, por enquanto, guardar essa massinha, que ainda vamos usar essa massinha. Gente, o calor tá insuportável aqui. Mas se eu ligar, vocês vão ouvir um barulhinho. Olha, o efeito do matinho, nós vamos usar essa ferramenta aqui. Parece uma conchinha. E tá fazendo, ó, vai e vem na peça toda, ó. Olha como vai ficando. Eu vou dar uma pausa pra mim terminar isso daqui, pra não ficar muito longo, e já volto. Bom, aqui eu fiz toda a parte. E aqui continuam os babadinhos. Tá vendo, ó? Eu fiz toda a parte. Essa parte aqui foi o copo onde vai ficar, copinho do requeijão. Eu marquei porque não vai ter necessidade de fazer aqui, porque eu vou forrar essa partezinha do fundo e colocar ali, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir isso aqui, a massinha. Eu vou abrir a massinha. Vou cortar um cortador, só que com outro menor, tá? E vou também fazer o efeito de matinho, como se o matinho estivesse subindo pelo copinho, tá? E vou colar ali, pra ficar uma peça como se tivesse uma peça unida, uma peça única, tá? Deixa eu cortar aqui. Deixa eu ver esse fundo. Como vai encolher, eu vou estar usando esse jogo aqui tem esse joguinho aqui da Blue Star, cortador de ondas, eu vou estar usando o menorzinho, tá? O outro, pensei que até dava o outro pequenininho, mas não vai ficar tão bom quanto esse. Vou passar meu olhinho, esse olhinho que eu passo é um olhinho de bebê. Guardar a massinha. Mesma coisa aqui, apesar de que eu também vou fazer o efeito do matinho, mas eu gosto de passar
Porque se fica alguma coisinha aparecendo, pelo menos você já tem certeza que o acabamento tá bem feitinho, né? O matinho ele não sobe até totalmente as pontas. Então, ó, tá cortado direitinho. Aí eu vou tá passando cola aqui atrás. Aqui tem que deixar espalhadinho, porque vai no potinho. Como é um pote de plástico e pode soltar, a gente vai estar passando... Só um minutinho. Na beiradinha... Toda vez que eu faço uma colagem no plástico, na beiradinha eu passo, ou né, na peça toda eu passo a colinha lantejoula pra não soltar, tá? Não precisa ser em toda ela, mas pra poder dar uma segurança tem que passar pelo menos na ponta, tá bom? Porque a cola lantejoula ela segura no plástico, a cola branca não. Tá? Aqui eu vou centralizar. E vou estar jogando pra baixo, ó. Com bastante cuidado. Eu vou jogar pra baixo. Olha que graça vai ficando. Aí começa a dar uma pressãozinha pra colar bem. Essa pressãozinha é que vai garantir a colagem. Aí aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ó, aquele efeito de matinho, tá? Eu vou fazer isso a volta toda, embaixo não precisa, porque nós vamos estar colando a volta toda e já volto. Bom, aqui eu fiz a voltinha toda já, marquei, eu vou estar colando aqui, tá? Cola branca mesmo, porque é biscuit com biscuit, tá? Quando eu for colar, como a massinha tá grossinha, eu vou dar uma enterradinha pra ficar bem unida essa parte, tá? Então, ó, vou fazer isso aqui. Tá? Ó, até segura a parte da base. Desse jeito, tá? Nós vamos estar colando nossos coelhinhos aqui. Isso aqui eu vou reservar, deixar secando. A parte da tampinha, nós vamos abrir a cor de preferência, a cor que você quiser. Nós vamos abrir e fazer só uma coberturinha, só pra cobrir essa parte da cor da tampa. Se não quiser, não precisa, mas pode colocar uma toalhinha pequenininha, se não quiser, não precisa. Mas eu vou fazer porque eu não vou querer vermelho, então eu vou fazer uma tampinha, vou abrir um círculo, né? Provavelmente aqui o tamanho eu vou cortar um babado maior. Eu vou estar usando, quer ver? Eu usei aqui o primeiro, eu vou estar usando acho que o terceiro, olha. O terceiro, tá? Se não, o quarto. Acho que pra garantir eu vou usar esse daqui, ó, o maior, tá bom? Vou estar usando o quarto.
porque ela vai encolher depois, eu não quero que apareça essa parte vermelha, tá bom? Eu vou cortar a massinha e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, aqui eu já cortei, tá? Passei aqui, como eu faço nas beiradinhas, pincel modelador pra não ficar com marquinha de rebarba. Vou pegar a cola lantejoula, passar na beiradinha do pote, da tampinha, né, do pote. Esse aqui eu vou passar, vou tampar o pote. Ó, viu que eu passei na beiradinha, né? Vou colocar aqui. Vou tampar esse potinho porque eu tenho que só abrir ele. Pronto, tá tampadinho. Só vou abrir ele depois que tiver seca essa massa pra não descolar. Então, agora vou passar bastante aqui em cima pra não ter perigo de descolar. Aí, o que que eu vou fazer? Com essa beiradinha, vou pegar a esteca agulha, vou dar só uma marcadinha aqui, ó, só na beiradinha pra fazer uma gracinha. Aqui essa beiradinha, quem quiser, pode colocar meia pérola, pode colocar strass, pode não colocar nada, como eu não vou colocar. Pode pintar, pode pôr bolinha de massa. Vai dar paciência de cada um. Eu tô fazendo uma peça econômica e fácil para iniciante, tá? Então, se você não tem essa ferramentinha, você pode estar usando a bundinha de uma agulha de crochê. Se não tem agulha de crochê, pega um cabinho de pincel, dá no mesmo, ó. Já fica bonitinho, tá vendo? E sem gastar. Agora aqui, tentando calcular mais ou menos o meio, sem ter que virar. Pronto, ó. Coloquei e vou fazer com que ela abrace, peraí, um pouquinho pra cá, que ela abrace essa parte vermelhinha. Então, ó, só com essa parte aqui da mão, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Virar, porque assim ela não vai ter perigo de aparecer a parte vermelhinha que a gente não quer que apareça. Tá? Depois aqui pode até colocar o cordãozinho, como a gente faz em pote de vidro, pode colocar um cordãozinho. Ó, só a beiradinha que eu vou levantar. E vai ficar assim, tá? Já tá ficando uma gracinha. Agora vamos fazer os coelhinhos, que eu acho que vai ser, pelo meu modo de ver, o mais simples. Tá? Eu vou fazer um coelhinho e vou mostrar pra vocês os dois, que vai ser a mesma coisa. Essa massa aqui é a massa da Polycol, branca. Ela já vem tingida de branca. Mas, ó, é a mesma dessa aqui. Mas olha a diferença do tom de branco. Essa aqui tá bem clarinha, bem branquinha. Eu coloquei esse branco clareador daqui e deu uma diferença enorme, gente. Realmente ficou bem branquinha, tá? Não tô fazendo propaganda, mas, assim, o que é bom a gente tem que mostrar. Então, ficou bem branquinha a massa, eu gostei. E vou estar usando essa daqui, bem branquinha, pra fazer os coelhinhos, tá? Vamos começar pela cabecinha.
tudo sem molde. E para as minhas amigas que não têm habilidade com bolinha de isopor, então vai ser sem bolinha também, tá? Deixa eu ver com o tamanho de cabecinha que não fique tão grande nem tão pequenininho. Acho que um tamanho assim dá. 20 gramas, gente, exatamente. 20 gramas de massa para cabecinha. Fazer uma bolinha bem lisinha, solver bastante. Faço uma bolinha bem lisinha, ó, sem marca nenhuma. Vou colocar lá na mesa. Pegar a esteca lápis e bem no meio, ó, só dessa marcadinha. Dessa marcadinha, ó, da região dos olhos, o que que eu vou fazer? Eu vou dar outra marcadinha nessa parte gordinha aqui, que é pra bochechinha. Então, aqui, ó, eu vou dar uma arredondada. E aqui também, vou dar outra arredondada. Que é as bochechinhas do coelhinho, ó. Uma arredondada de um lado, outra arredondada do outro, tá? Com a palma da mão, volto a marcar aqui a região dos olhinhos, tá? E deixo aqui que eu vou pôr o focinhozinho, tá? Vai ficar assim, bem simples, né? Vê se dá pra ver, se não tá... Ó. Que a luz que eu coloquei aqui no ateliê é bem forte, tá? Vou fazer assim a cabecinha. Vou espetar um palitinho. Se eu tivesse um palitinho aqui seria bom. Mas está na outra sala. Então, deixa eu ver o que eu faço. Eu vou colocar, vou apoiar ele aqui, vou deixar ele secando assim. Eu já ponho ele no isopor. Vamos fazer o corpinho. Se nós usamos 21 gramas para a cabeça, e esse meu coelhinho eu não quero muito grande para ele não roubar a cena, até mesmo porque são dois, então eu vou estar usando pro corpo 12 gramas, tá? 12 graminhas pro corpo. Também sova bem, tá? Faz a bolinha. Dessa bolinha, eu vou deixar minha mão inclinada e, ó, fazer uma coxinha. Sem deixá-la pontuda, tá? Eu vou deixá-la assim, dessa forma, tá? Gordinha, dessa forma, sem deixá-la pontuda. Vou deixar ali a peça secando. Mãozinhas. Vocês estão vendo que eu tô criando a peça junto com vocês, né? Então, um pouquinho de paciência pra mim ver. Deixa eu ver quanto eu vou usar. 4 gramas pra cada mãozinha, tá? Assim vai ser bem facinho. Se não tiver balancinha, deixa eu ver aqui, ó. O corpinho, ele mede 4 centímetros. A bolinha da mãozinha mede quase 2 centímetros, tá? Mas o peso dela é 4 gramas, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Sovar bem a mãozinha. Dessa mãozinha, mesma coisa que fizemos com o corpinho, nós vamos fazer com a mãozinha. A diferença é que aqui na ponta, nós vamos dar uma circuladinha, tá vendo? Pra fazer o pulso e achatar.
Bem simples, ó, achatadinha. Na outra, a gente faz a mesma coisa, que assim as duas peças vão saindo igual. Bolinha. Aqui a coxinha alongadinha. 3 centímetros, tá? Na pontinha, faz a voltinha, tá? E dá uma achatadinha. Pronto. Ficou as duas mãozinhas. O que nós vamos fazer agora? Pegar a faquinha. Separar um dedinho. Não precisa separar muito, ó. Dá uma arredondadinha nele, tá? E aqui, ó, vamos dar uma curvadinha assim pra baixo. Tá vendo? Só puxei a massa. E marcar 2 vezes. Já ficou uma mãozinha, tá? Com a mesma faquinha, eu vou fazer uma marquinha dos 2 lados. E aqui, eu vou pôr o dedãozinho pra cima, dar só uma mexidinha, ó, só pra dar essa curvinha aqui do bracinho, e uma marquinha só, tá? Bem simples. Agora, eu vou por aqui e vou ver onde é meu dedão. Meu dedão agora vai ser desse lado. Então, eu vou marcar aqui. Dou uma arredondada. Seguro, ó. Tá vendo? Tá retinha. Seguro e dou aquela voltinha. Que é pra ficar a mãozinha bem delicadinha. Marco 2 vezes. Reforço aqui o pulso. 2 marquinhas. 2 marquinhas. Ponho na minha mão o dedão pra cima. Ó. Bem aqui na pontinha, só dou uma curvadinha. E uma marquinha. Então, as 2 mãozinhas prontinhas. Vamos deixar secar também. Gente, eu tô pingando de calor, mas tudo por vocês, pra não ter barulho. Vamos pegar. Agora, se usamos 4 gramas pros bracinhos, vamos usar, creio eu, 8 gramas pras perninhas. Exatamente, 8 gramas. Oito gramas. Então, vamos fazer o seguinte, bem mais simples ainda, tá? Bolinha. Bolinha. Aqui, nós vamos só dar uma... Como se fosse fazer uma coxinha, deixar nesse formato. Aí, aqui do meio, nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse formato, tá? Mesma coisa aqui, bolinha, arredondo. Faço como se eu fosse fazer uma coxinha, mas não faço, tá? Aí, aqui do meio, eu faço essa marca, tá? A pontinha eu ponho pra baixo, pra ficar essa parte retinha. Aqui é a mesma coisa, pra baixo, pra ficar retinha. Vou pegar minha gravatinha, ou quem não tem esteca de faquinha, tá? Onde é o pezinho, eu vou marcar. Aqui, ó, 2 vezes. Aqui também eu vou marcar. Uma pra cá, 2 vezes. A solinha, com o cabinho do pincel. Bom, minha câmera deu uma pausa, porque eu tô com os... Eu esqueci de apagar os vídeos daqui.
E ficou sem memória, mas bem, enfim. Então aqui a gente vai marcar a parte de baixo do pezinho do coelhinho, ó. Tá? Com essa partezinha aqui, eu vou marcar uma maiorzinha, ó. Tá? Então assim, ó. 1, 2, 3 e uma maior. Tá? Aqui eu também gosto de fazer as marquinhas. Não sei, parece que ele fica mais curtinho, mais fofinho. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Então eu faço bastante essas marquinhas. Bom, isso daqui é o que tem que fazer. Aqui eu vou fazer já a bochechinha, porque isso aqui nós vamos deixar secando, tá? Eu acho que eu vou fazer aqui ela rosinha. Vou fazer a menininha. E depois eu faço o menininho. Então, eu vou pegar a massa rosa, tá? Já vou colocar aqui, ó. Não tem como não colocar cola, porque tá muito quente aqui, muito calor. E a cola, ela, sem cola, não ia ficar, não ia grudar, tá? Vamos fazer as bolinhas bem pequenininhas. E tá colocando aqui, ó. É como se fossem as almofadinhas do coelhinho. Lembrando, qualquer marca de excesso de cola, você pode tirar com um cotonete umedecido em água, depois que a peça estiver seca, tá? Sai o brilho da cola todinho. Então, não tem o que se preocupar, ó. Tá vendo? Não tô nem medindo, tô fazendo a olho, ó. Deixa bem gordinha, ó. Bem gordinha, porque assim, quando ela reduzir, ela vai ainda tá gordinha. Porque às vezes a gente faz muito certinho o tamanho, quando reduz, ela some. Tá? Gente, se eu estiver falando baixo, se vocês não estiverem gostando, pode falar pra mim, que eu sou dura na queda, não vou me aborrecer, não vou ficar chateada. Às vezes eu fico com medo de falar muito alto. Deixa eu diminuir um pouquinho essa. Falar muito alto e sair no vídeo muito alto e se for que nem eu, que ouço tudo com fone, chega a ficar irritante. O timbre da minha voz já não é muito bom, né? É um timbre grosso. Começo a louvar na igreja, todo mundo sabe que sou eu, né? Porque timbre que nem o meu, dificilmente vai achar mulher com timbre igual. Bom, aqui estão as patinhas. Aqui eu vou aproveitar e fazer a barriguinha, deixar secando junto. A barriguinha, deixa eu ver quanto que eu vou... 1 grama, 1 graminha só. Ó, bolinha bem pequenininha, ó. Um belisquinho. 1 graminha. Bem redondinha. Faz a coxinha. Alongadinha, tá? Abre. Nessa parte que ficou marcadinha, a gente passa a cola. Tá? Passou a cola, vira. Põe aqui, ó. Põe na frente do corpinho. Aperta suavemente, só para ela ficar esse formatinho arredondadinho, ó.
Então, nós vamos apertar suavemente. E eu gosto de fazer uma marquinha como se fosse costurinhas. Tem uma estequinha. Nossa, tá muito calor. Deixa eu ver se eu acho essa estequinha. É do jogo antigo. Achei. É do jogo antigo, mas eu gosto muito. Ela é retinha, ó. Tá vendo? E eu gosto de fazer isso aqui, ó. Como se tivesse costuradinha. Dá pra fazer com a faquinha também, mas não fica tão retinha. Então, quem não tiver, qualquer coisa retinha, até um pedacinho de plástico, alguma coisa que você corte pequenininho, ó, dá pra fazer essa marquinha. Deixa eu cobrir aqui a luz. Olha. Viu que fofo? Que aí depois, quando a gente pode dar uma sombreada, quem não tiver giz pastel, não precisa se preocupar quando for sombrear. A gente usa maquiagem, tá bom? Então não precisa estar preocupada, não. Vamos fazer agora a parte do fuço. Deixa eu ver quantas graminhas se dá. Se é que dá 1 grama. Acho que não chega nem a dar 1 graminha. Dá 1 graminha. Uma grama. Uma bolinha. Dessa bolinha, quase que um rolinho, ó. Tá? Vamos passar cola aqui no meio. E ajeitar essa bolinha aqui, ó. Quando eu ajeito, eu empurro pra baixo e aperto pra cima. Que ele vai ficar esse formato um pouco triangular. Tá? Aí aqui... Pensei que meu pincel modelador tivesse passeado. Aqui nessa partezinha eu vou colocar o narizinho. Tá? Vou fazer uma marquinha do narizinho aqui pra boquinha. E aqui nessa parte que vai ser a boquinha, eu vou abrir. Vai ficar assim. Que é pra gente poder pôr um dentinho aqui. Tá? Então, vai ficar assim. Deixa eu ver. Tá? No narizinho, eu já venho com rosa. E vou fazer um coraçãozinho. Uma bolinha rosa. Uma micro coxinha. Tá? Segura essa coxinha assim, ó. Achata um pouquinho. Ainda permanecendo ela gordinha. Eu vou marcar aqui bem no meio, ó. Vou pôr a gotinha de cola aqui. E narizinho. O narizinho encaixando bem no meio desse risquinho que a gente fez anterior. Tá? Você vê que sumiu um pouquinho. Eu tô apanhando, mas eu não vou cortar essa unha.
Bom, vamos fazer a orelhinha. E também, ó, isso aqui nós vamos deixar secar. Fazer a orelhinha e deixar secar. Aqui eu vou ver só o tamanho, tá? Já passo pra vocês o tamanho. Pá. Isso, então... A orelhinha vai ter 2 graminhas. Isso. Deixa eu zerar aqui. Eu não confio que é 2, não. 5. 5 gramas. Ainda bem que eu confio no olhômetro melhor. 5 gramas. Vamos fazer 2 bolinhas e 2 coxinhas alongadas, como a gente fez pra barriguinha. Só que não muito fina, tá? Desse jeitinho. Eu acho que a câmera tá muito de perto. Se vocês sentirem que tá muito perto, me avisa que eu deixo um pouquinho mais longe, até decidir como ela vai ficar. Bom, aqui eu vou pôr essa estequinha e abrir só na parte de baixo, dessa forma. E aqui também, ó. Só na parte de baixo. Tá? Aqui eu vou dar uma beliscadinha. E aqui eu vou dar uma beliscadinha, tá? Aí, essa parte que eu belisquei, eu vou cortar, deixar retinha. Cortar e deixar reta, tá? Uma orelhinha vai ficar em pezinha e a outra vai ficar... Uma vai ficar em pezinha e a outra vai ficar curvadinha, tá? Então, ela já vai ficar secando nessa posição. Ok? Aqui eu também posso fazer umas marquinhas. Principalmente aqui, ó, onde tem a curvinha. Os 2 lados da curvinha. Tá? Deixar secando. Não vou pôr rosinha no meio, porque eu vou usar a pintura. Tá bom? Quando a boquinha tiver sequinha, eu vou pôr o dentinho. Então, aqui eu vou só abrir um pouquinho o sorriso. E vou dar uma marcadinha na covinha, tá? Eu vou pôr o palitinho e deixar secando. Deixa secando. Deixa eu ver os olhinhos aqui. Eu comprei uns olhinhos muito fofinhos. Deixa eu ver se tem algum. Que caiba, porque eles são tão pequenininhos. Acho que dá. Tá vendo esses olhinhos aqui? São a referência 254P resinado da Monique Arts. Então, eu vou estar usando aqui pra menina. Eu vou estar usando esse azulzinho.
Deixar ele aqui bem juntinho. Bem juntinho do narizinho. A sinfonia do gato da vizinha tá uma maravilha. Não é o meu, tá? E o meu tá dentro de casa, não tá aqui no ateliê. Nossa, ele cola mesmo. Deixa eu acertar. O bom é fazer com a pinça. Não sei onde é que tá minha pinça. Pra não esticar muito, então aqui, ó. Eu vou afundar. Vou jogar um pouquinho da massa pra cá. Vou afundar e jogar um pouquinho da massinha pra cá. Tá? Deixar ele bem afundadinho. Tá bom? Assim, olha que fofinho. Tá? Essa partezinha daqui, depois eu vou colocar uns bigodinhos. Acho que eu vou até fazer uns furinhos, deixar ele já com furinhos. Pra ajudar. Tá bom? E agora a gente vai deixar secar. E quando eu voltar, eu vou voltar pra montar ele, tá? Tá aqui as orelhinhas. Ele não, ela. O cabelinho, as orelhinhas, a cabecinha, as perninhas, os bracinhos e o corpinho. Tá, gente? Aguardem que quando eu voltar, eu já volto pra montar. Então, gente, vamos continuar a nossa coelhinha. Continuar a montagem dela. Eu vou pegar aqui um palitinho, cortar um pedaço. Vou encaixar aqui no corpinho. Que é pra depois colocar a cabecinha, tá? Eu já fiz um menininho. Nesse intervalinho, eu já fiz o menino. Aqui tá a menininha. Deixa eu dar uma ajeitadinha nela. Então, eu peguei um quadradinho, marquei no meio pra poder fazer o dentinho. Olha. Esse seria o dentinho, tá? É bem pequenininho. Tem 7 milímetros por 5 milímetros de altura por 7, tá? Bem pequenininho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma faquinha. Lembra que deixamos a boquinha assim? Vou pegar uma faquinha e vou abrir aqui no espacinho pra encaixar esse dente, ó. Pode abrir que depois a gente vai fechar, depois que colar. E pegar o rosinha e fazer a linguinha. O do coelhinho, eu misturei um pouquinho de... Peguei o branco e misturei um tantinho de nada de rosa. Que era pra ficar bem suave. Já a menininha, já vou deixar o rosinha bem mais fortinho na linguinha. Vai ficar mais bonitinho, bem pouquinho, tá? Ó, uma bolinha. Vou fazer aqui que eu acho que é melhor pra ver.
e uma coxinha, tá? Vamos passar cola. Esse gato tá com graça comigo, é só eu vim gravar. Acho que é porque eu dou comidinha, dou água. Não pode me ver eu vindo pra cá. Aqui são duas casas, a minha na frente e a outra casa que é meu ateliê, que é onde eu tô, nos fundos. Então, quando eu tô vindo pra cá, ele vê, ele tá no muro, ele vê eu vindo. Aí ele vem atrás já. Ó, tá aqui a linguinha. E agora naquele corte eu vou encaixar o dentinho. E depois a gente fecha a boquinha de novo, pra não ficar essa boca toda arreganhada. É que nem vai no dentista arreganha a boca, mas depois fecha, né? Mesma coisa nosso coelhinho. É só pra arrumar o dentinho que a gente tá abrindo esse bocão todo, ó. Aí nós vamos fechar um pouquinho. Engatar aqui. E acertar aqui a linguinha. Tá? Dessa forma. Olha, que coisa mais fofinha. Se vê que a marcação aqui deu uma sumidinha, a gente pode marcar de novo. Tá? Agora aqui nós vamos colocar as orelhinhas. A orelhinha também é um pedacinho de palitinho de nada, bem pequenininho. Vou usar as pontinhas. É só pra dar um apoio. Eu vou estar colando agora tudo com a Bonder, que eu acho mais fácil. Porque ela já deu uma ressecada. Ó, deixar uma pontinha de nada, só pra dar uma firmadinha, tá? Bem pequenininho. Esse aqui que nós vamos deixar assim. Deixa eu passar na orelhinha em vez de passar ali no palitinho. Deixa secar. Enquanto tá secando aqui, nós vamos montando aqui. Aqui nós vamos fazer uma curvinha com a mão mesmo, pra encaixar o corpinho. Nada muito exagerado pra não ficar aquelas pernas arreganhadas, que eu acho muito feio. Assim fica bem sutil. Se quiser pode estar usando cola branca, mas aí ela demora mais a secagem. O coelhinho eu fiz todo com a cola normal mesmo.
tá? Olha. Bem coladinho. Vou colar. Esse bracinho aqui. Fazer uma pressãozinha. Esse aqui eu vou deixar mais fechadinho, que eu vou fazer uma cenourinha pra ele segurar. Pra ela, né? Essa aqui é a menina. Ela vai estar segurando a cenourinha. Bom, aqui nós vamos dar uma firmadinha assim. Opa! Aqui atrás. Só tô puxando um pouquinho. Como ela já ressecou, pra mim poder alisar isso aqui, teria que ser na hora que tá fazendo. Eu vou mostrar o menininho como eu alisei na hora que eu coloquei. Tá? Aqui vai ser o furo, só marquei. Passo aqui a colinha. Nós vamos encaixar. Cabecinha jogadinha de lado pra dar um charminho. Tá? Assim. E vamos deixar secar enquanto a gente faz a cenourinha. Deixa eu pôr ela pra secar apoiadinha na cola. Aí aqui pra cenourinha, eu vou usar esse laranja clarinho, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um laranja um pouquinho coisa na mistura. Eu vou escurecer um pouquinho esse, senão ele vai ficar da mesma cor da tampa do pote. E eu não quero. Então, eu vou estar usando um pedaço desse aqui. E um pedacinho desse. Essa aqui é a massa pronta, tá? Amarelo ouro. Com essa outra, mais clarinha. Eu só tô misturando porque eu tenho certeza que essa que eu fiz tem em branco. E essa outra que eu comprei, eu não sei como que ela vai ficar pronta seca. E se ela ficar um tom meio transparente, eu não gosto. Acho que fica feio. Deixa eu pesar aqui o tamanho da cenourinha. Eu não sei se esse aqui tá muito grande. Acho que tá grande. 2 centímetros. Ou 2 centímetros, 2 gramas. Mais 2 graminhas. Deixa eu ver se eu confirmar esse aqui. Ah, esse aqui tá com um pouquinho mais. Bom que a gente tem noção no olhômetro.
E aí sabe ver quando tá faltando. Agora sim. Opa. Vamos lá. Fazer um rolinho, uma bolinha. Fazer um rolinho. Como se fosse uma coxinha alongada, ó. Essa vai ser a cenourinha. Agora aqui, vou fazer a outra bolinha. Outra cenourinha. Elas vão ficar com 2,5. 2,5, quase 3. Tá? Não fica grande, não. Aqui a gente abre. E abre aqui também. Tá? Vou pegar a esteca gravata e fazer umas marquinhas aqui que nem tem nas cenourinhas. Olha que coisa mais gracinha. Viu? Mesma coisa aqui, ó. Vai girando, pulando, girando e descendo. Pronto. Estão prontinhas as duas cenourinhas. Vou fazer a folhinha agora da cenourinha. Deixa eu ver, acho que eu vou usar aquele mesmo verde. Será que sobrou? Vamos ver. Sobrou. Já duas folhinhas. Isso aqui daí sobra. Olha, eu não vou nem pesar. Pesa 1 grama e divide, porque deve ter meio grama isso aqui. Tá? Ó, faz assim. Uma bolinha. É sério. Ó. Uma bolinha. Dá uma enroladinha do meio pra ponta. E esse meio e essa outra pontinha aqui também, ó. Aí aqui na pontinha nós vamos achatar. Vai ficar assim. Dessa forma. Tá? Aqui também, ó. Uma bolinha. Bem redondinha. Do meio da bolinha, você faz o cabinho. Tá? E na outra pontinha, faz uma pontinha fininha, como se fosse uma coxinha. Achata e fica assim. Olha. Tá? Disso daqui, bem gordinho assim mesmo, eu vou marcar aqui o meio e marcar aqui, ó. Pronto. Olha. Tá pronta a folhinha. Marco no meio. Aqui tá prontinha. Deixa bem redondinho o cabinho das duas. Nós vamos encaixar aqui, com a colinha branca mesmo. Gente, será que vai chover? Tô escutando uns trovãozinhos aqui. Folhinha caidinha pra fora, dessa forma. É como você pega a cenourinha na feira. As folhinhas estão sempre caidinha, comprida, né?
a mesma forminha. Se quiser fazer de outra forma a folhinha, pode fazer. Eu quero caidinha porque eu vou colocar como se tivesse caidinha no braço dela, entendeu? Essa aqui, ó. Eu vou passar. Eu já vou passar a bonder aqui. Passar ela aqui. Senhor, esse gato tá atacado. Olha, vou abrir um pouquinho o bracinho. Vou encaixar a cenourinha aqui. E a mãozinha aqui. E a folhinha caidinha pra cá. Dessa forma. Deixa eu prender mais um pouquinho a mãozinha dela. Como se ela realmente estivesse segurando aqui a cenourinha. Pronto. Por isso que eu queria a folhinha assim, ó, pra ficar caidinha aqui, ó. Olha que fofo. Viu? A mesma coisa vamos fazer no menino. Aham, mas agora vamos ver o menino. Olha o menino como está. Viu? Mesma coisa. Eu vou abrir um pouquinho o braço dele. Vou passar um pouquinho a colinha. Vou deixar aqui caidinho. E passar um pouquinho de colinha na mão dele. E colar aqui. Olha lá. Mesma forma. Tá? Eu vou dar uma ajeitada aqui e já volto. Gente, adivinha que falta colocar nela, que eu coloquei nele. E esqueci de colocar nela, já ia esquecendo. Acho que todo mundo esquece. O rabinho. O rabinho, por incrível que pareça, ele não é uma bolinha. Ele é uma coxinha. Eu já criei coelhinho. E os rabinhos dos coelhinhos, eles são assim, ó. Desse jeitinho. E não como todo mundo pensa, que é simplesmente uma bolinha, um pomponzinho. Parece um pompom por causa do pelinho, mas não é. Ela é assim, ó. O rabinho é assim, uma coxinha. Tá? Coxiquinha bem pequenininha assim, ó. Bem pituchuquinho. Ó, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Viu? Eu já criei muito coelho. Mas dá muito trabalho. E faz muita sujeira. Bom, vamos deixar os dois secarem. Casalzinho 20 secar. Tá? E enquanto eles secam, antes da gente terminar a pinturinha do rostinho dos olhos, nós vamos fazer aqui 2 ovinhos de Páscoa, que vão em cima da tampinha. Essa tampinha, olha como já tá sequinho aqui, ó. Ó, isso só tem 1 hora que eu fiz. Então, aqui, nós vamos pegar. Nossa, tá muito calor. Eu vou pegar a massa lilás. Massa lilás e a massa amarela.
Então, deixa eu me pesar aqui pra vocês, ó. Primeiro, vamos fazer uma coisa diferente nessa massa. Eu vou abrir ela. Aqui eu tenho um brocal, tá? E vamos colocar esse brocal na massinha. E vai dar certo? Dá super certo. Se quiser passar também só depois que tiver pronta, passar por fora, pode fazer isso também. Não tem problema. Mas eu gosto de misturar na massa, tá? Olha. Aí aqui eu vou tirar. Deixa eu ver. O gatinho. Aqui vai ser mais ou menos o tamanho do ovinho de Páscoa. Então, deixa eu ver quanto que vai dar. Oito gramas. 8 gramas pro ovinho de Páscoa. Tá? Vai ser no formato de coxinha mesmo. Aí, se vocês quiserem, ó, além desses ali, vocês podem fazer isso aqui, ó. Espalha e faz isso aqui, ó. Tá vendo? É uma ideia também. A minha eu vou querer misturada na massa, tá bom? Ó, a minha eu vou querer assim. Formatinho do ovo, tá? Deixa eu limpar aqui, porque a outra eu vou fazer de outra forma diferente. Vou dar outra ideia pra vocês. Aqui, a gente vai fazer assim. Vamos abrir essa massa. Cadê minha esteca? Tem uma esteca pequenininha. Eu vou abrir essa massa. Tem uns cortadores da Blue Star que eles são assim, ó. Eles são de biquinho. Então, eu vou estar usando, acho que esse aqui ou esse. Esse aqui. Vou usar o segundo, tá? Do menor pro maior. Que antes eu vou passar o meu olhinho aqui. E um pouquinho aqui. Porque esse aqui tem mais voltinhas, corre o risco de grudar mais. Ó, assim não gruda. Tá? Empurrei. Só bato aqui o dedinho pra ficar... Se alguma imperfeição sair, ficar certinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Como se estivesse fazendo uma cuia. E afinando ao mesmo tempo a pontinha, ó. Tá vendo? Ele tá abrindo, só que num formatinho de cuia.
Aí eu vou pegar aqui o meio e juntar, ó. Juntei e vou colar aqui. Difícil, né? Só que não. Bem fácil. Aí eu vou pegar aqui o meu ovinho, pôr a instantânea mesmo, que é mais rápida. Não tem perigo de cair. E pôr essa partezinha assim e deixar secar. Porque tá molinho, né? Que aqui a gente vai pôr um lacinho depois. E o que que nós vamos fazer com lilás? Vou guardar essa massinha. Eu vou usar depois para outras coisinhas de Páscoa. A lilás, deixa eu limpar minha unha aqui, da massinha amarela. A lilás eu vou usar, gente, calor, o glitterzinho, o neon. Sem dó. Vai ficar feio? Não tem como ficar feio, né? De jeito algum. Imagina uma massa lilás com glitter neon. Ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó, como ele vai brilhar. Mistura bem, tá? Mistura bem. E a gente vai pesar 8 gramas de novo, né? Ela some assim, mas depois que ela seca, ela aparece todinho o neon, tá? O glitter. Ela aparece todinho. Vamos fazer a bolinha. O ovinho. E vou abrir também a parte de cima, como a gente fez aquela hora. E cortar. Olha que lindo. Não dá pra ver o efeito que dá. Olha, deixa eu ver se vocês conseguem ver o brilho. Não dá pra ver na câmera. Depois que seca, dá pra ver melhor. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Vou abrindo, formatinho de cuia, já afinando as pontas, mas não perdendo o desenho, tá? Olha como brilha.
Tá muito fofo. Queria que vocês vissem o efeito que dá. Pega aqui no meio, juntou, cortou o excesso, tá pronto. Aí uma gotinha de cola aqui. Pronto. Agora vamos fazer um lacinho, né? Ou colar um lacinho, não sei se eu tenho um lacinho pronto. Ah, tenho sim, deixa eu ver aqui. Tem um lacinho da Monicate, deixa eu ver se algum desses aqui... Olha, eu tenho esses lacinhos que eu comprei na Monicate, que eu achei muito fofo, que eles são de poá. Vamos ver aqui qual que combina. Deixa eu ver. Tinha que ser um azul pra ele e um vermelhinho pra ela, né? Ou rosa. Não, rosa não. Acho que o vermelhinho ali combina bem. Deixa eu ver um vermelhinho. E o azul escuro pra cá. Acho que é isso. É, o azul claro vai ficar mortinho. Eu queria ter mais opções de lacinhos, mas só tem esses aqui por enquanto. Vamos lá. Cola de silicone. Deixa eu ver, a minha tá aqui no meu armário. Uma colinha de silicone. Você põe aqui. E aqui também. Colinha de silicone. E põe aqui. Bem prático, né? Agora aqui nós vamos colocar aqui em cima. Um com o outro. Aí depois, se quiserem colocar algum detalhezinho, eu vou fazer, acho que uns pozinhos na lilás. Pode fazer. Mas vou esperar secar primeiro. Ó, aqui eu vou colocar um ovinho. E vou colocar o outro aqui. Assim. Aqui e outro aqui. Pronto, um pra cá, outro pra lá. E os nossos bebês, nós vamos fazer um coloridinho na bochecha, tá? Pode ser com maquiagem, pode ser com giz pastel, tanto faz. O importante seria que tivesse secos, tá? Eles não estão secos. Ao contrário. Deixa eu tentar dar uma... Ver se eu não faço uma caca aqui. Ela tá com o rostinho bem coladinho aqui. E o outro aqui.
A cenourinha também pode dar uma escurecidinha. Vou usar esse tom de terrinha. Só uma escurecidinha. O certo é fazer isso tudo com eles secos. Como eu falei, não tem muita opção de cor esse meu giz pastel. Deixa eles secarem, que aí é melhor quando passa o giz. Maquiagem até não prejudica tanto quanto se fosse giz pastel. Aqui no meinho da orelhinha. Tá vendo? E dele, vamos passar também aqui na orelhinha. Tá mais difícil dele que o dela pra pegar a cor. Agora sim. Nas bochechinhas dele também um pouquinho de rosadinho, porque não. Tá vendo? A dele já não fica tão forte, já é mais clarinho, tá? Feito isso, nós vamos agora fazer a parte dos cílios, para poder finalizar. Eu pus aqui um pouquinho de água. Vou pegar meu pincel bem fininho. Deixa eu ver onde eles estão. Aqui. Tem um conjuntinho ótimo aqui de pincel bem fininho. Desculpa o barulho. Então, vou usar esse aqui. Esses pincéis é aqueles que usa pra fazer unha, pra pintar, no caso, as unhas artísticas, pintura de unha. Aí você faz aqueles desenhos, não tem aquele pessoal que faz aqueles desenhos lindos na unha? Não acho uma manicure que venha fazer pra mim. Eu consigo fazer numa mão, na outra não. Então aqui, ó, põe um pouquinho de água. Vou pegar a tinta PVA mesmo, que eu não achei como eu falei pra vocês, ainda tô terminando aqui de organizar o ateliê, porque eu estava reformando ele.
tá? Reformando. Ele foi construído e ficou sem certos acabamentos, então eu tava dando uns acabamentos. Eu não quero deixar muita aguada para não ter perigo de escorrer, que também tem isso, né? Tem o perigo de escorrer a tinta. Então, vou limpar aqui, limpa. Aí você vai pegar só a tinta mesmo, ó, girando. E vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar bem. Eu vou acompanhar aqui o modelinho dos olhos. Como é menininho, o coelhinho eu vou puxar uma vez só, tá? Vou reforçar do outro lado. E aqui, a sobrancelhinha, tá? Aquele olharzinho bem romântico pra ela. E ela, já podemos, né, deixar um pouquinho mais... com um pouquinho mais de cílios. Tá vendo? Brilhinho dos olhos ela já tem, esse olhinho resinado ele já tem, brilhinho dos olhos. Acabou de pintar, a gente já guarda, para não estragar. E agora só faltou as barbichinhas. Deixa eu ver onde que eu guardei essas barbichinhas. Ah, eu vou colocar outra coisa no lugar. Eu sei que tá por aqui, mas... Ó, esse aqui é fio de nylon. Eu vou cortar uns pedacinhos pra gente colocar como barbinha. Aí pode ser fio de nylon. Eu tenho umas que eu uso, que era de uma luminária. Tem um monte junto. Ela é transparente, tá? Eu não gosto de pôr o pretinho, que o pretinho ele amassa. Esse fiozinho aqui de nylon ele não amassa. Deixa eu colocar nele. Ó, só por enterrar. Se você enxerga onde tá colocando, melhor ainda. Por isso que eu já deixei os furinhos, pra colocar bem no meio dos furinhos. Que assim não tem erro. Tá? Olha aqui, vê se dá pra ver. Aí eu vou aparar eles, pra ficarem do mesmo tamanho. Não muito igualzinho, né? Eles não têm tudo do mesmo tamanho. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazendo os dois e já volto. Bom, gente,
Terminei de colocar as barbinhas nos coelhinhos, as barbichinhas. E aproveitei, lembra que eu falei que ia colocar um cordãozinho, alguma coisa? Eu coloquei esse cordãozinho de meia pérola, tá? E coloquei aí meia pérola nos lacinhos. Aí achei, tava mexendo nas minhas coisas, achei isso daqui que eu tinha comprado pra colocar na unha. É esses vidrinhos aqui, ó, bem petitiquinho. Tá vendo? Aí coloquei nos ovinhos, achei que ficou tão fofo. Ó, e tá pronto. Vê só, quem disse que isso aqui é tampinha de... É um copinho de requeijão. A tampinha não parece, né? Ficou muito fofo. E agora nós vamos colar eles aqui, na frente. Tá? Então, eu vou usar a cola aqui, ó. Essa meia pérola e esse cordãozinho, eu usei a cola de silicone, tá? Pra colar eles aqui, como aqui já tá durinho, eu vou colocar com a cola instantânea. Então, deixa eu ver. Acho que eu vou colocar assim eles. Isso. Vou colocar ele. Eu vou colocar ele primeiro. Aqui. Aí você pode colocar também uns ovinhos de Páscoa, alguma coisa assim em volta. Aqui, ó. E ela bem do ladinho, tá? Só um minutinho. Olha, gente. Que coisa mais fofinha que ficou. Estão vendo? Dá pra ver direitinho. Ó, se quiser pode fazer uns ovinhos, colocar aqui. Só os ovinhos coloridinhos. Eu vou deixar sem nada porque eu acho assim, aí já enfeitar demais, é muita informação. Eu achei que tá bonitinho. Amei esses olhinhos da Monicates. Achei que ficou bem delicado, bem o jeitinho que eu queria, tá? Os ovinhos de Páscoa, tá? Aproveitando o copinho de requeijão e um CD velho, tá vendo? Obrigada, gente. Se vocês gostaram, dá uma curtidinha. Visitem minha página lá no Facebook. Só colocar Ateliê Caramelo. Quer me achar? Quer me achar no Instagram? Ateliê_Caramelo. Quer me achar no Facebook? Ateliê Caramelo. Quer mandar e-mail pra mim? ateliercaramelo@gmail.com. Quer me achar em qualquer lugar? É Ateliê Caramelo. É bem fácil, tá? Não tem desculpa. Tá aqui. Vou postar agora no Instagram a foto. Vou editar o vídeo e já vou estar colocando pra vocês. Vou estar fazendo o coelho grande, mas assim, o coelho grande, como ele dá um pouco mais de trabalho, eu vou ver se eu faço dentro de casa, no ar, porque aqui tá muito quente, eu não quero ligar o ventilador para não fazer o barulho, tá? Mas também eu tenho que ver se a turma lá, meu marido e meu filho, se eles estão acordados. Se eles estiverem já dormindo, ótimo. Senão eu espero eles dormirem para gravar, tá bom? Mas eu vou fazer. E como eu demorei um pouco, que ontem era para ter gravado ontem esse daqui, eu gravei hoje, então eu vou fazer uma peça bônus, vou fazer um pote também para vocês, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? E para quem faz as pecinhas que eu tô ensinando aqui no canal, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Pode mandar mensagem no WhatsApp ou lá na página, tá bom? Beijos e beijos e beijos. Tchau!